E Sim. com isso, Jesus me levou ao cemitério. E chegando no cemitério, eu via a minha cova, eu via as pessoas levando o meu caixão. E toda aquela cena eu comecei a ficar desesperada, porque eu não imaginava o que tudo aquilo significava. Tudo começou em 2020, na época da pandemia. Tudo se fechou. Eu estava em casa e eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Que essa dor de cabeça, ela se expandiu e se tornou uma enxaqueca. E na época eu não dei importância a essa dor de cabeça. Achei que fosse uma simples dor de cabeça. Então eu não fui atrás, continuei em casa. E quando as lojas reabriram novamente, eu fui para academia como eu já tinha costume de treinar. Era à noite, num dia chuvoso. Eu fui para academia. No que eu estava treinando, eu comecei a sentir muita falta de ar. Do nada, Do assim, do nada. nada. E tontura. Então eu parava, eu tomava água, passava os sintomas e eu retomava as atividades. E eu fiz isso diversas vezes. Até que em um determinado momento, eu estava num equipamento, eu comecei a sentir muita tontura. Então eu decidi parar. No que eu fui saindo, só foi conta do professor da academia me pegar e a gente sentar no chão. E ali tudo começou. Eu comecei a ter convulsões e eu só consegui falar onde eu morava mais ou menos. Como eu era muito conhecida no bairro, as pessoas sabiam onde eu morava. Então foram até em casa chamar os meus pais. E com isso eles vieram até a academia e me levaram diretamente para o pronto-socorro. Eu lembro de eu batendo a cabeça no chão e ficando muito agitada e colocando a mão na cabeça e dizendo: ai, a minha cabeça está doendo. E aí quando eu cheguei no pronto-socorro, eles falaram que eu estava tendo um AVC. Por conta que uma artéria minha entupiu e com isso o sangue, que é o oxigênio, parou de ir para o cérebro, fazendo então com que eu tivesse o AVC. Eu estava com 17 anos na época. E aí, pastor, fui diretamente para a Unicamp, fui encaminhada para lá. E aí, nisso, chegando lá, eu fui direto para o centro cirúrgico. Por conta que o meu cérebro estava inchando, estava crescendo e não tinha lugar, espaço para ele crescer. Caso ao contrário, eu teria um trauma que seria fatal. Então, os médicos chegaram no centro cirúrgico, abriram a minha cabeça e, para a surpresa dos médicos, a artéria que estava entupida, ela estava automaticamente desentupida. Estava normal, mas ainda assim o cérebro estava inchado. Então, eles tiraram uma parte da minha calota craniana, fecharam e ficou pele e cérebro. Estava em coma. Meu Deus, ficou quanto tempo em coma? Eu fiquei 5 dias em coma, pastor, mas pode parecer estranho. Mas eu costumo dizer que foram 5 melhores dias da minha vida. Porque o que eu vivi em coma é algo que eu não consigo explicar o quanto me transformou. A primeira experiência que eu tive em um outro momento, eu não sei distinguir os dias, porque eu estava em coma. Aham. Eu olhei para o lado e eu via um homem. Eu via um homem negro. Uhum. E aí eu falei assim: Jesus, é você? Se for você, me dá um sorriso. Ele que estava do meu lado direito, ele veio e ficou de frente comigo e me deu um sorriso. Ele pegou, pastor, e falou assim: Alicia, você quer que o seu processo seja rápido e sem dor ou devagar e dolorido? Eu não sabia do que se tratava, mas eu escolhi rápido e sem dor. E aí, com isso, ele me levou a uma cidadezinha bem antiga. Passava bondes naquela cidade e estávamos caminhando tranquilamente. Quando, de repente, parou um bonde do meu lado esquerdo. Justamente o lado que ficou com sequelas, porque devido ao AVC, eu perdi 100% dos movimentos esquerdos. Da Meu Deus. cabeça até os pés, 100%.
Meu Deus Foi amado. justamente o lado que o bonde parou. Eu estava tão em paz que eu não sabia naquele instante o que aquilo significava. Mas eu sabia que se eu estava com Jesus, tudo estava garantido. Ele estava comigo e iria me proteger. E aí, com isso, saiu dentro de um bonde um espírito de morte que veio contra a minha vida. Mas como ele viu que Jesus estava comigo, ele olhou para Jesus e saiu correndo. Eu vi a morte nitidamente correndo de mim. Ele era um espírito todo preto, preto, feio. E ele tinha uma espécie de uma lança na mão. Uhum. E ele simplesmente saiu correndo. Meu Deus. E com isso, Jesus me levou ao cemitério. E chegando no cemitério, eu via a minha cova, eu via as pessoas levando o meu caixão. E toda aquela cena eu comecei a ficar desesperada, porque eu não imaginava o que tudo aquilo significava. E eu comecei a clamar por Jesus. Jesus, por favor, não me deixe morrer, porque eles ainda precisam de mim. E aí, com isso, eu voltei ao quarto novamente. Jesus falou: Alicia, fica tranquila, porque não chegou a sua hora ainda. Eu acabei descansando, devo ter dormido depois dessa visão. E quando eu abro os meus olhos, no domingo pela manhã, eu vejo um homem na minha porta. Mas a minha visão estava muito embaçada, eu só via como se fosse um homem todo de branco no batente da porta. E logo depois as enfermeiras entraram. E no que elas entraram, eu perguntei a elas: Moça, você viu o homem que estava aqui? Chama ele para mim, por favor. E eu comecei a falar para elas: chame ele, eu quero falar com ele. E elas falaram: Alicia, não tem nenhum homem de plantão hoje. De ontem para hoje não tem nenhum homem, só há mulheres aqui nessa ala. Meu Deus. E eu falei assim: tudo bem, ok. Fui para o quarto, aonde eu fiquei 10 dias no quarto. E foram os 10 dias, eu achei que, tipo assim, seria mil maravilhas, embora eu estava numa situação toda delicada, não sabia o certo ainda o que estava acontecendo. Não tinha ideia que seria um AVC que eu estava tendo, mas eu sabia que eu estava no hospital, desde a primeira visão. E aí, chegando ao quarto, os meus pais estavam comigo, eu já estava um pouco mais acordada, tinha um pouco mais de consciência. Mas desde o primeiro instante, antes do AVC, que eu havia perdido o meu cabelo. E aquilo foi um baque para mim. Acelera um pouco a dizer que quando eu cheguei em casa, eu fiquei um bom tempo sem me olhar no espelho. Evitava ver pessoas porque eu não me sentia bem, eu não me sentia bonita, eu não me sentia apresentável para as pessoas. E eu queria me esconder. E aí, quando eu estava no quarto, existia a guerra espiritual, não estava só na UTI, mas foi no quarto também. Foi assim, uma guerra tanto espiritual como para combater as palavras dos médicos. Os médicos todo dia iam ao quarto e falavam: Alicia, de 5 casos de jovens que tiveram AVC com a sua idade, 4 deles morrem. E os que sobrevivem ficam em modo vegetativo. Ou seja, ou você morre ou você vegeta. Das duas você não escapa, Alicia. E eu peguei e falei assim: não, como eu vi Jesus, e como Jesus me deu muita paz e me deu a certeza que eu não iria morrer, eu falei assim: não, eu não vou morrer. E se eu não vou morrer, eu também não vou ficar em modo vegetativo. A última palavra quem determina é o Senhor. Ainda que o diagnóstico seja de morte, a última palavra quem determina é o Senhor. Os 10 dias no hospital, combatendo as palavras dos médicos, ganhei alta para ir para casa. De fato, foi rápido e sem dor. Um mês após, eu cheguei em casa, um detalhe, e abro parênteses para falar,
Eu cheguei em casa, eu não conseguia nem sentar sozinha. Eu não fazia nada sozinha. Meu Deus. Eu só ficava deitada. E no que eu cheguei em casa, após um mês, eu já estava de pé para a honra e glória do Senhor. Olá, meu nome é Shona Ristic e estou aqui para contar sobre a minha experiência de quase morte. Era dia de Natal de 1993 e eu estava a caminho do aeroporto para um jogo de futebol em outra cidade com um amigo. Estava com muita pressa, porque tinha dormido demais e o tempo para chegar ao aeroporto estava bem apertado. Eu sabia que ia conseguir, só precisava me apressar bastante. Então, arrumei minha bolsa rapidinho, entrei no carro e peguei a estrada. Lembro de olhar para o velocímetro e ver que estava a 120 km por hora. O limite da via era 105 km por hora. E os cintos de segurança ainda não eram obrigatórios, mas, por algum motivo, eu sentia que precisava usar o cinto naquele dia. Então, coloquei o cinto e acelerei pela estrada. E eu pensei, nossa, preciso ligar para ele e avisar que estou a caminho, mas vou me atrasar um pouco. Isso foi numa época em que os celulares eram aqueles enormes que se conectavam ao acendedor de cigarros do carro. Então pensei, meu celular está no chão, preciso tirar o cinto para pegar. Eu estava dirigindo pela estrada e pensei, melhor eu passar esse carro, atravessar essa ponte e aí faço tudo isso. Então, passei pela ponte e pelo carro e tirei o cinto de segurança e me abaixei para pegar o telefone no chão do carro. Quando levantei, quase bati no carro que estava ultrapassando, então desviei para evitar a colisão. Meu carro mergulhou de nariz no canteiro central, capotou, atravessando todo o canteiro e as outras 2 pistas da estrada. Depois, me encontraram a cerca de 12 metros do carro, de bruços. O milagre foi que a mulher no carro logo atrás de mim era uma enfermeira, e o outro carro, vindo na direção contrária, também era conduzido por uma enfermeira, ou seja, havia 2 enfermeiras ali imediatamente, e elas fizeram o que podiam para me ajudar e manter minhas vias aéreas abertas da melhor forma possível. Mas eu não me lembro de nada disso. Eu já estava completamente fora do corpo naquele momento. Eles me levaram de ambulância para a cidade onde eu morava, porque havia uma médica especialista em trauma lá naquele dia. Por coincidência, ela só estava no hospital 2 vezes por mês, e justamente naquele dia estava de plantão. Ela conseguiu inserir tubos pelo meu nariz, evitando que eu precisasse de uma traqueostomia, e fez o possível para me estabilizar. Depois, fui transportado de helicóptero para Kansas City, onde passei 1 mês em coma. Isso foi, basicamente, o que aconteceu deste lado. Mas do que eu me lembro é de desviar para não bater no carro e sofrer o acidente. E então, a próxima coisa de que me lembro é de abrir os olhos em uma sala incrível, iluminada por uma luz branca. Era uma luz completamente brilhante e havia 6 seres em pé ao meu lado. Eles eram muito, muito altos e feitos de luz branca. Tinham uma forma parecida com a humana, mas irradiavam uma luz linda e amorosa. E era como se tudo estivesse bem. Eles colocaram as mãos debaixo de mim e me levantaram para fora do meu corpo. Então, fiquei em pé naquela sala com eles e me lembro de abraçá-los, sentindo uma gratidão imensa por estar ali. Era como finalmente estar em casa com a minha família. A família de verdade, sabe? Aquela que não julga, que não carrega bagagens emocionais e todas essas coisas com que lidamos aqui, na nossa forma humana, com as nossas famílias. E o que realmente aprendi com eles, olhando para trás e refletindo profundamente sobre isso, tentando descrever aquela energia, aquele amor, é que, quando se fala em amor, não é o amor com todos os apegos e condições que temos da nossa perspectiva humana. É algo mais próximo de reverência. Eles não queriam nada além do melhor para nós. Ou, naquele momento, falando em primeira pessoa, do melhor para mim. Mas não era um amor condicionado a algo como, se eu aceitar, eles vão se sentir melhor, ou com alguma agenda oculta, como estamos acostumados quando alguém nos oferece algo. Era um amor verdadeiramente incondicional, uma reverência total e uma profunda apreciação pelo propósito da minha vinda. Eles compartilharam comigo o motivo da minha chegada, e só depois entendi que, na verdade, eu havia vindo para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho de volta para casa.
a lembrarem e perceberem aquele mesmo estado em que eu estava naquele momento. E quando eles me olham assim, com aquela reverência e amor totalmente incondicional, querendo o melhor para mim, desejando que eu tenha sucesso e cumpra o compromisso que assumi ao vir aqui, ao aceitar e receber esse amor, já está acontecendo uma troca verdadeira. Essa troca, por si só, é a gratidão e o reconhecimento que eles recebem em retorno. Então, eles começaram a me mostrar, como disse, o que eu tinha vindo fazer. No começo, eu não me lembrava de tudo, mas com o tempo, especialmente depois que saí do coma, recordei que havia vindo para ajudar as pessoas a lembrarem quem realmente são. Eles me mostraram tudo o que eu havia feito até aquele momento, e foi aí que eu realmente senti o impacto das minhas ações. Não era só ver, era como reviver uma situação com o meu melhor amigo da época, sentindo verdadeiramente o que ele sentia por causa do que eu havia feito, percebendo o efeito real que causei nele. Dessa forma, consegui compreender completamente minhas próprias atitudes, assim como a capacidade de aceitar isso. Eles realmente me mostraram tudo isso. Depois, também me mostraram o que seria possível a partir daquele ponto. E olha, eu realmente gostaria de ter tido um mapa para seguir dali em diante, mas sabia que as coisas precisavam mudar radicalmente. Tudo ia mudar. E realmente mudou. A próxima coisa que lembro é que eles estavam me mostrando, meio que debatendo se eu iria ficar ou partir, porque eu havia dito que estava pronta para ir. E então surgiram as minhas opções: ficar ou partir. Por um bom tempo depois, me senti um pouco amarga, como se não tivesse escolha nessa decisão. Mas com o tempo, comecei a entender que foi uma escolha mútua. Eu podia ficar ou partir. Nesse ponto da minha memória, eles me mostraram como tudo está conectado, como cada um de nós está ligado de infinitas maneiras a todos os outros. É como olhar de um avião à noite e ver uma cidade lá embaixo, com todas aquelas luzes acesas na paisagem. Cada luz está conectada a outras, formando uma vasta rede de amor e luz, como se todas estivessem envolvidas por essa energia. Porque esse é o fundamento de tudo. Quando uma luz se apaga, isso gera surtos de energia que fazem outras luzes ao redor, às vezes até do outro lado do mundo, enfraquecerem ou até se apagarem completamente. É impressionante perceber como estamos todos tão conectados e como nem imaginamos o quanto a nossa própria luz afeta toda essa rede, esse grid de pessoas ao nosso redor. Então, eles também me mostraram, de forma muito concreta e pessoal, como minha partida afetaria, por exemplo, meu irmão. Como ele seria com as mulheres, se algum dia teria um relacionamento, se realmente se casaria ou conseguiria algo assim. Minha partida mudaria completamente o rumo da vida dele e de outras pessoas também. Curiosamente, depois descobri que muitas pessoas deste lado estavam orando por mim e enviando mensagens de oração. Quando saí do coma, minha mãe havia guardado todas as cartas que as pessoas me enviaram. Eram centenas de mensagens de oração, de igrejas e até de pessoas que eu nem conhecia, todas enviando energia para me trazer de volta. Minha família ficou na sala de espera, praticamente acampando lá. Nos primeiros 15 dias de coma, eu só podia receber visitas 2 vezes por dia. A maior parte da família permanecia na sala, esperando a sua vez de entrar e me ver, enquanto todos tentavam me ajudar a voltar. Eu me lembro de olhar para baixo do meu quarto no hospital e ver meu corpo na cama, todo quebrado. Pensei, uau, ao ver aquele corpo todo fraturado naquela forma tão sem vida. Vi minha mãe sentada ao meu lado, segurando minhas mãos e rezando. E me veio o pensamento: meu Deus, o que eu fiz? Então, voltei àquele espaço de escuridão onde passei a maior parte do tempo. A última coisa de que me lembro foi o círculo daqueles seres. Devia haver uns 12 deles, todos formando um círculo grande naquela sala. E eu estava no meio. Eles discutiam se eu deveria ficar ou partir. Como disse, por muito tempo achei que não tinha escolha, porque eu realmente me lembrava daquele círculo. Mas, com o tempo, percebi que foi uma decisão conjunta. E assim que essa decisão foi tomada,
comecei a voltar. Demorou muito tempo para eu realmente voltar ao corpo e conseguir me reintegrar aqui, depois de ter ido tão longe, para aquele lugar onde estava com esses seres que me faziam sentir verdadeiramente em casa e de ter experimentado aquele espaço cheio de amor. Enquanto eu estava voltando, lembro de um momento em que ainda não estava totalmente acordada, mas saí do coma por um instante. Meu amigo estava ali sentado. Ele tinha ficado com minha família na sala de espera e era a vez dele estar comigo no quarto. Acho que isso aconteceu umas 3 ou 4 semanas depois do acidente, quando eu ainda estava no coma, e acordei por um momento. Lembro de estar deitada ali, olhando para ele e desejando muito que ele também acordasse, pensando: por favor, você precisa acordar. No acidente, quebrei o queixo. Ele se soltou completamente. Então tenho placas de metal nele. Tive lesões na cabeça, quebrei 6 costelas, 4 na frente e 2 atrás. Perfurei os pulmões, fraturei a pelve. Meu corpo ficou realmente muito machucado. Quebrei o tornozelo e outras coisas também. Naquele momento, eu não conseguia falar, porque minha mandíbula havia sido reconstruída. Só lembro de desejar, com todas as forças, que ele acordasse. E ele acordou. Ele disse: "Oh, dona, você está acordada." Murmurei alguma coisa, e acho que ele entendeu que eu estava perguntando o que tinha acontecido. Ele me contou, mas não me lembro do que disse. O que lembro mesmo foi da sensação no quarto. Lembro daquela plenitude total, aquela potencialidade cheia, aquela presença amorosa. Estava aqui, deste lado também. Aquela sensação de que tudo está como deveria estar, de que você é amada, de que está segura e de que há gratidão pelo que você está fazendo aqui. Todo aquele sentimento de apoio e amor que senti do outro lado estava aqui também, e eu conseguia sentir aquilo. Sentir no quarto, simplesmente pulsando. Lembro de ficar maravilhada com aquilo. Está aqui também. É tudo o que existe, é tudo o que é. Mas estamos tão envolvidos nas ilusões do nosso cotidiano kármico que esquecemos da verdade, de quem realmente somos. Aquela sensação de plenitude, de apoio, de amor que senti do outro lado, também está aqui. Lembro de sentir aquilo com tanta força. E então, já não consegui mais me manter acordada. Estava exigindo esforço demais permanecer no corpo. Então, simplesmente caí novamente, de volta àquele espaço profundo, muito profundo. E então, a próxima coisa de que realmente me lembro é de um momento em que me prendiam com cintos em uma cadeira de rodas e me levavam para as sessões de fisioterapia. Na maior parte dessas vezes, eu não estava no corpo. Tenho uma lembrança vaga de estar amarrada e odiando aquilo, porque sentia como se meu corpo fosse escorregar e eles fossem me atropelar. Eles me levavam até a fisioterapia e lembro que, em certo momento, tentavam me manter de pé. E eu pensava: isso é ridículo, eu nem estou neste corpo. Como vocês esperam que eu caminhe? Mas o que realmente me marcou foi que depois daquela sessão, ainda na cadeira de rodas, eu meio que voltei para o corpo por um instante. E estavam me empurrando pelo corredor. Lembro de ver uma pessoa vindo na nossa direção, também em uma cadeira de rodas, e pensei: nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Ela está realmente mal. E conforme foi se aproximando, percebi que era um espelho, e aquela pessoa era eu. E pensei: uau, dessa vez eu realmente me ferrei. E naquele momento, eu saí do corpo de novo. Foi como um estalo, fui puxada para fora. E não me lembro de muita coisa depois disso. A partir dali, minhas lembranças ficam bem vagas, até o momento em que me transferiram para o hospital neurológico. Foi só quando me deram um banho quente, algo que sempre fez meu corpo relaxar, mesmo antes do acidente, que eu realmente voltei para o corpo. Aquilo ativou algo em mim. A partir daí, comecei a retornar cada vez mais, ficando mais e mais presente. Mais adiante, conforme fui me recuperando e recebi alta do hospital, os médicos disseram aos meus pais para não criarem muitas expectativas. Eles afirmaram que eu ficaria de 4 a 6 meses no hospital neurológico, que não deveriam esperar que eu conseguisse viver de forma independente novamente
e que provavelmente eu não voltaria a estudar ou a cuidar de mim mesma. Mas eu fiz tudo isso em apenas 4 semanas. E logo depois disso, já estava morando sozinha novamente. Em questão de meses, voltei à faculdade. Mas depois de tudo o que passei e desse retorno, senti como se meu ser tivesse sido totalmente escancarado. É como se todos nós tivéssemos uma luz dentro de nós, uma beleza essencial, que eu realmente mergulhei e me tornei consciente naquele momento. Vi essa luz também naqueles seres, e eles reforçaram para mim que eu sou como eles e que você também é. Mas com o passar do tempo, depois de voltar e trabalhar duro, essas camadas e filtros foram sendo removidos. Eu estava completamente naquele espaço de amor, enxergando só a luz nas outras pessoas. Dava para ver isso nos olhos delas. No entanto, eu ainda não tinha a capacidade de perceber as sombras que influenciam como as pessoas agem ou reagem comigo. Por isso, muitas vezes, me machucava, era aproveitada ou manipulada. E isso foi um grande desafio para mim. Ao mesmo tempo, era doloroso ver as coisas prejudiciais que fazemos uns aos outros, e eu realmente lutei com isso. Acabei entrando numa depressão e comecei a pensar que talvez tivesse me enganado ao voltar. Sentia uma amargura porque parecia que eu não tinha escolha na decisão de voltar para cá. Mas eu não conseguia desistir, sabe? Foi muito difícil, porque depois de tudo que fizeram para me trazer de volta, eu não podia simplesmente decepcionar todas aquelas pessoas. Comecei a escrever num diário, despejando ali todos aqueles pensamentos e dúvidas que não paravam de surgir. Às vezes, eu entrava num tipo de transe, repetindo mentalmente tudo aquilo sem parar. Depois, ao reler o que tinha escrito, percebia que algo começava a responder às minhas perguntas. Era como se essas respostas viessem através da minha mão, mas não eram minha voz. Foi aí que comecei a me comunicar com aquele conselho que conheci do outro lado, mesmo estando aqui, deste lado. Eles se tornaram grandes confidentes para mim, enormes apoiadores, e têm me ajudado muito no meu caminho. Eu realmente me perguntava, sabe? Eu sei que vim aqui para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho de volta para casa. Sei que quero que as pessoas saibam o que descobri do outro lado, que o amor é a base de tudo e que todos nós carregamos essa beleza dentro. Só precisamos entrar nela e amar isso, com reverência e reciprocidade. Não precisa ser um fardo tão pesado. Eu sabia que queria fazer isso, mas não fazia ideia de como. Aí, no meu diário, começaram a me explicar como perceber quando as coisas realmente se abrem para você. Quando você mergulha naquela verdade do eu, que chamamos de intuição, muita gente tenta negar que existe, mas ela existe. Não é algo da mente, que fica pensando e analisando, mas algo que acontece quando você se deixa relaxar e cai naquele estado de entrega, de essência, dentro de si mesmo. É aí que você consegue perceber o que realmente ressoa com você, o que é o caminho certo, porque isso te expande e te atrai. E o que não é, pode até tentar te atrair, mas no fundo, acaba te afastando. Eles me explicaram isso e comecei a praticar. Eu estava naquela dúvida. Como encontro o meu caminho? E olha só, quando finalmente me entreguei a isso, as coisas começaram a se encaixar. E conheci uma mulher que era massoterapeuta. Na época, eu nem sabia que aquilo era uma profissão de verdade. E ela tinha muito em comum comigo. Eu perguntei para ela: sabe, eu tive essa experiência, mas não sei o que fazer com isso. Não entendo por que estou sempre deprimida, tão infeliz. Eu trabalho num restaurante, tenho tudo que deveria querer. Carro, um bom namorado, um bom emprego. E isso já era uns 2 anos depois do acidente. Então, por que estou tão miserável? Ela me disse: talvez você não esteja fazendo o que realmente deveria estar fazendo. Eu perguntei: mas o que eu deveria fazer? Ela sugeriu: vai conhecer essa escola de massoterapia. Quando entrei lá, foi como se algo se abrisse dentro de mim. É isso. E foi assim que começou o meu caminho no trabalho de cura. E tem sido uma jornada e tanto. Sou muito grata por poder compartilhar isso com você, por estar num lugar onde posso te lembrar quem você é e, espero,
ajudar você a encontrar um pouco do motivo pelo qual veio aqui e a encontrar seu caminho de volta para casa. Obrigada.